De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos em conexão direta com Mestres da História, o seu canal do conhecimento histórico, com o professor Edenilson Moraes. E eu passando por aqui para dar uma super dica de estudo para você que está se preparando para o concurso de oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu estou aqui para a gente fazer uma bateria de questões para potencializar a sua aprendizagem. Vamos falar sobre alguns temas que costumam aparecer, temas recorrentes na sua prova. Então você não pode marcar toca, você tem que vir focado para conseguir gabaritar a sua prova. E é o seguinte, meu amigo, se suas metas não te fazem perder o sono, elas ainda são muito pequenas. Então você tem que ter metas arrojadas, metas que instiguem o seu esforço para você buscar grandes realizações. Igual o professor aqui. O nosso canal Mestres da História tem metas arrojadas. Nossa meta é alcançar 20 mil seguidores até o final deste ano. A gente já conta, nesse momento que eu estou gravando essa aula, com cerca de 18 mil inscritos. A gente acha que é pouco ainda. A gente pode potencializar ainda a aprendizagem de muita gente. Então você que é novo no nosso canal aqui, ó, se inscreva agora. Venha fazer parte dessa equipe campeã. Curta esse vídeo para você receber novos vídeos com conteúdo de qualidade e 100% free aqui no YouTube para você, pessoal. E compartilhe para geral aí, ó, fala para os seus amigos, para os seus inimigos também, para que eles possam ter acesso a conteúdos de qualidade. E o que é mais importante, totalmente grátis. Vamos começar falando sobre riquezas do Brasil. Olha só, uma questão contextualizada que vai englobar diversos períodos históricos brasileiros. Falando basicamente do período colonial brasileiro, nós tivemos o açúcar, que durante muito tempo foi um produto top de linha das exportações da América Portuguesa, o principal produto de exportação da América Portuguesa entre os séculos 16 e 18. Olha só a imagem de um engenho de produção de açúcar com mão de obra escrava no Brasil colonial. Então, o açúcar foi a principal riqueza do Brasil durante o período colonial. Você sabe muito bem que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Ah, é mesmo, professor? Me conta uma novidade, então. Ok, o Brasil foi colônia de exploração de Portugal e vigorou o chamado MEL. O que é esse MEL? É um acróstico aqui que eu coloquei, bem facinho, para você não esquecer nunca mais, pessoal. Isso aqui vai grudar igual chiclete, vai ficar fixo na sua mente para o resto de sua vida, eu garanto. MEL, M de monocultura, monocultura de exportação. Monocultura, pessoal, cultivo de um único produto em larga escala, visando a exportação. No caso, o produto era cana-de-açúcar, cultivada para a produção de açúcar. Esse primeiro E aqui é o quê? Este E, pessoal, é de escravidão. Vigorava a prática de trabalho escravo. Quem é que fazia esse trabalho escravo? Eram os africanos. Africanos trazidos para o Brasil no tráfico negreiro, na condição de escravizados. Esse outro E é de exportação. Essa produção de açúcar no Brasil visava o mercado internacional, a Europa. Por isso, exportação. E o L é de latifúndio. Latifúndio, uma grande extensão de terras. Pessoal, essa produção açucareira não visava o mercado exterior? Visava. Então, ela precisava ser em grandes extensões de terra para garantir uma enorme produção. E qual foi a área prioritária no cultivo de cana-de-açúcar durante o período colonial no Brasil? Foi o litoral nordestino. O litoral nordestino, que apresentava condições
geográficas e geológicas favoráveis ao desenvolvimento da lavoura canavieira. Outra riqueza do Brasil agora, pessoal, é o café. O café que foi carro-chefe de nossas exportações. Presta bem atenção aí, viu? O café teve um grande destaque na economia brasileira durante o período do Império, mas também durante boa parte do período republicano, durante a Primeira República no Brasil também, pessoal. Então, na segunda metade, olha só, segunda metade do século XIX, durante o período imperial, portanto, e durante também a primeira metade do século XX, pegando ali a fase conhecida como Primeira República ou República Velha no Brasil, nós tivemos o grande destaque da produção cafeeira, a chamada agroexportação do café. Destaque para duas regiões, o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, pessoal. Olha só, durante o período do século XIX, nós tivemos a utilização de mão de obra escrava, sobretudo no Vale do Paraíba, mas nós tivemos também na região do Oeste Paulista, além da utilização de mão de obra escrava, a utilização de mão de obra livre assalariada de imigrantes que vieram para o Brasil nesse contexto histórico. Tá aí as duas regiões que eu falei para os senhores, Vale do Paraíba e Oeste Paulista, os dois locais que tiveram destaque na produção cafeeira no Brasil, galera. Muito bem, revisamos, vamos partir então para a questão. Olha só como é que a VUNESP, que é a banca organizadora do concurso da Polícia Militar de São Paulo para formação de oficiais, é a Academia Barro Branco, como é que ela cobra essa questão de riquezas do Brasil? Vamos lá. O açúcar no período colonial e o café no Império foram duas importantes riquezas do Brasil. Com relação a essas atividades, é correto afirmar que, alternativa A, o açúcar promoveu o surgimento de cidades no interior, enquanto a lavoura cafeeira expandiu-se na faixa litorânea. Afirmação aí incorreta. Por quê? O açúcar é que foi produzido na faixa litorânea. Então as vilas e as cidades que surgiram do advento da economia açucareira estavam localizadas na porção litoral do território brasileiro. Já a lavoura cafeeira desenvolveu-se no Vale do Paraíba e também no Oeste Paulista. Alternativa B, ambas basearam-se no minifúndio. Tá aqui, pessoal. Ambas basearam-se no minifúndio e desenvolveram uma organização política marcada pelo poder dos burgueses. Vamos lá, vamos conferir. Pessoal, produção de açúcar no período colonial, produção de café na transição do Império para a República. Vamos lá. Características comuns entre elas. Ambas desenvolveram-se em grandes propriedades de terra, pessoal. Latifúndios. Então já está errada essa afirmação. No açúcar você vai ter quem? Os senhores de engenho. Senhores de engenho, os proprietários dos locais onde se produziam açúcar, as fazendas, os engenhos como um todo, eram senhores proprietários. E na produção de café, nós tivemos o surgimento dos chamados barões do café, na região do Vale do Paraíba, e o surgimento também da burguesia cafeeira no Oeste Paulista. Então, a alternativa B
encontra-se incorreta. Não tem problema aí, meu povo, vamos continuar a nossa busca pela alternativa correta. Alternativa C. A ascensão social era mais fácil nos engenhos de açúcar do que nas fazendas de café, onde a sociedade era imóvel. Pessoal, vamos lá. Quem que era a mão de obra principal na produção de açúcar no Brasil durante o período colonial? Era mão de obra escrava, não é isso? Beleza, mão de obra escrava. Se é mão de obra escrava, então não tem ascensão social. É uma sociedade marcada por um forte imobilismo. Concorda comigo? Beleza. E nas fazendas do café, sobretudo no Oeste Paulista, que foram introduzidos também os imigrantes com o trabalho livre e assalariado. Aí a ascensão social era um pouco mais fácil. Não é que era fácil, aquela maravilha, mas era um pouquinho melhor, não é? A sociedade era um pouco mais suscetível de um certo avanço, uma certa ascensão social. Então está incorreta a letra C. Letra D. Ambas estavam submetidas ao monopólio de comércio e produziam principalmente para o mercado interno. Pessoal, incorreta de novo, pessoal. Incorreta de novo. Com a produção do açúcar, aqui sim nós temos o monopólio do comércio, porque o Brasil era uma colônia de Portugal, vigorava o período colonial. Já em relação ao café, é outra fase. O Brasil é um país, é um estado independente, não é isso? Então não há um monopólio estatal sobre a produção de café. Outro erro aqui, pessoal, a produção tanto do açúcar quanto do café, ambas as produções visavam o quê? O mercado externo. Quando visa o mercado externo, nós dizemos que é visando a exportação. Muito bem, mais uma incorreta. Se todas até aqui estavam incorretas, isso significa dizer que a letra E é a alternativa correta. A produção açucareira baseou-se na escravidão, assim como no início o café, que depois usou o trabalho livre de imigrantes. Acertou, miserável! Tá lá, alternativa correta, letra E. E de Edenilson, seu amigo aqui na História do Brasil. Muito bem, vamos para o próximo tema. Opa, olha só quem apareceu. Quem apareceu aqui, né, pessoal? Grande Getúlio Vargas, presidente da República no Brasil. Vamos falar sobre um dos períodos da Era Vargas. Vamos falar sobre o Estado Novo, aquele período que vai de 1937 até 1945. A VUNESP adora cobrar questões sobre o Estado Novo de Vargas. Adora colocar questões com esse velhinho simpático aqui, o seu GG. O Estado Novo, gente, foi o período de ditadura comandada por Getúlio Vargas no Brasil. Período em que vigorou a Constituição de 1937, uma Constituição outorgada, ou seja, uma Constituição imposta. Era uma Constituição de inspiração fascista, que foi redigida por Francisco Campos. Por ser inspirada na Constituição da Polônia, ela ficou conhecida como Constituição Polaca. Marca bem essa característica do Estado Novo no Brasil. Também nessa fase tivemos a nomeação de interventores federais para administrarem os estados brasileiros. Vargas, que não era nem um pouco tonto, nem um pouco bobo, ele colocou pessoas de sua máxima confiança para governarem os estados brasileiros durante a fase ditatorial, o chamado Estado Novo. É nessa fase que nós vamos ter também o culto à personalidade política de Vargas, sobretudo através da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda,
O famoso DIP, que era, a propósito, inspirado no Ministério da Propaganda de Hitler, que tinha Joseph Goebbels lá no comando. O DIP fazia essa propaganda, esse culto à personalidade de Getúlio Vargas, personalidade política. Nessa fase tivemos também a hipertrofia do poder executivo. O poder vai se concentrar nas mãos do presidente, no caso aqui o ditador Getúlio Vargas. Tivemos também a censura aos meios de comunicação, que também era exercida pelo DIP, e repressão aos oposicionistas. Quem que eram os opositores ao Estado Novo? Quem que era a principal vítima? Quem eram aqueles que eram perseguidos pelo Estado Novo, pessoal? Eram principalmente os comunistas. Vamos citar aqui Luiz Carlos Prestes, que ficou preso durante boa parte do Estado Novo. E o populismo, não é? O apoio que vinha das massas trabalhadoras, o apoio dos trabalhadores urbanos no Brasil. Trabalhadores do Brasil, era a frase que Getúlio Vargas sempre usava para iniciar os seus discursos. Trabalhadores urbanos. Não é à toa que Vargas é o presidente que estabeleceu as primeiras leis trabalhistas no Brasil. É o presidente que assinou a consolidação das leis trabalhistas no ano de 1943. Tá aí, ó, CLT, 1943, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Contexto aí que vai ser marcado pelo nacionalismo econômico no Brasil, com a criação de duas importantes empresas. Anote aí nos seus alfarrábios. Anota aí no seu caderno, meu caro. Criação da Companhia Siderúrgica Nacional, produção de aço em Volta Redonda, criação da Companhia Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Muito bem. Vamos agora para a questão. Vamos conferir aqui a nossa questãozinha sobre o Estado Novo. Nas primeiras horas da manhã de 10 de novembro de 1937, o Diário Oficial comunicava a implantação do Estado Novo. E poucos dias, e pouco depois, era o próprio Getúlio Vargas que lia pelo rádio o preâmbulo e os primeiros artigos da nova Constituição. Sua nova ordem nascia sem surpresas. Então vamos lá. A questão vai falar sobre o lançamento, não é? Vai falar sobre a decretação do Estado Novo em 10 de novembro de 1937, através do Diário Oficial. Então Vargas vai alegar o perigo comunista rondando o Brasil e vai decretar uma ditadura. E vai comunicar isso para a população através do rádio, o meio de comunicação por excelência do período. Que, a propósito, Vargas soube como ninguém utilizar o rádio. Não é à toa que surgiu um programa que era o porta-voz das mensagens de Vargas para a população. Esse programa era conhecido como Hora do Brasil, que hoje nós conhecemos como A Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Então, o rádio, veículo de comunicação importantíssimo nesse contexto, era usado como propaganda política do presidente Getúlio Vargas. Essa nova ordem, conhecida como Estado Novo, que vigorou entre 1937 e 1945, caracterizou-se. Muito bem, essa questão pede que você identifique uma característica do período do Estado Novo. A gente aqui na revisão, agora há pouco, falamos sobre algumas das características principais desse período no Brasil. Vamos ver se você entendeu muito bem o que a gente explicou. Alternativa A: pela extinção dos órgãos legislativos
e pelo intervencionismo do Estado na economia. Vamos analisar, pessoal? Lembra que uma das características do Estado Novo foi a hipertrofia do poder executivo. O poder político passou a concentrar-se nas mãos do presidente da República. Os órgãos legislativos foram fechados. Câmara dos Deputados, senadores, o Senado Federal, assembleias legislativas e câmaras municipais. Todo mundo de férias. Todas essas instituições legislativas fechadas durante o Estado Novo. Então há uma hipertrofia do poder executivo. Correta. Intervencionismo estatal na economia? Sim. Nacionalismo econômico. Lembra das duas empresas criadas? Duas empresas estatais criadas no contexto da Segunda Guerra Mundial? Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce. Então vamos assinalar a alternativa alfa. A alternativa A está correta. Mas vamos conferir as demais alternativas aqui, pessoal. Pelo aumento da autonomia estadual e pela busca de apoio político dos operários. Então vamos lá. Pessoal, aumento da autonomia estadual. Negatoff, meu amigo. Negatoff. Por quê? Porque nessa fase foram nomeados interventores federais para administrarem os estados brasileiros. Vargas então colocou seus cupinchas, né? Vargas colocou pessoas de sua confiança absoluta para exercerem o governo nos estados. Eles eram chamados de interventores federais. Alternativa C, pela criação das leis trabalhistas e pela existência de dois partidos, a Arena e o MDB. Olha só, gente, nós até podemos dizer que lá na fase do Estado Novo tivemos a criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho no ano de 1943. As leis trabalhistas começaram a ser implantadas no Brasil ainda durante o governo provisório de Vargas. Aquela fase que vai de 1930 a 1934. Depois do governo constitucional, nós também tivemos outras leis trabalhistas implantadas. E aí a consolidação vem com a CLT de 1943. Porém, meus caros, olha aqui, essa alternativa diz que haviam dois partidos no Brasil. Não. O bipartidarismo vigorou no Brasil durante o regime militar. Foi no regime militar que haviam dois partidos. O Partido de Sustentação do Governo, chamado de Aliança Renovadora Nacional, Arena para os íntimos, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB para os íntimos, que era o partido da oposição consentida. Então é um outro contexto histórico. Esse contexto histórico é o do regime militar. Então está incorreta essa afirmação. Bacana. Vamos conferir então a alternativa D. Já está aí na sua tela. Pelo estímulo à liberdade de expressão e pelo controle do governo sobre os sindicatos. Olha só. Até o controle do governo sobre os sindicatos é verdade. Isso foi uma tona durante a era Vargas. Esse controle governista sobre os sindicatos é chamado de corporativismo. Sindicatos pelegos, sindicatos que eram atrelados ao governo, atrelados ao Ministério do Trabalho. Aí, beleza, tudo bem. Porém, você dizer que havia um estímulo à liberdade de expressão, uma ova, meu camarada. O que acontecia nessa época mesmo? Censura aos meios de comunicação. Censura às músicas, às peças teatrais, aos filmes, aos programas de rádio. Então havia censura. Quem é que fazia essa censura mesmo? Era o Departamento de Imprensa e Propaganda, o famoso DIP.
E finalmente a alternativa E diz que o Estado Novo foi marcado pela influência externa na cultura e pelo incentivo à entrada de empresas multinacionais. Oh, que mentira! Oh, que lorota! Pessoal, na verdade aqui, ó, nesse período do Estado Novo, nós vamos ter aqui um incentivo para a consolidação da cultura brasileira. Incentivo para a consolidação da cultura nacional em nosso país. Não é à toa que Vargas cria, lá em 1937, a Superintendência do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ISFAM, que hoje é o IFAM. Hoje é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olha só, nessa época aqui a capoeira, o samba, o carnaval são alçados a exemplos típicos dos traços culturais brasileiros. Há uma valorização da cultura nacional. Outro aspecto aqui, gente, nacionalismo econômico. Vargas vai incentivar um desenvolvimento autônomo da economia nacional no Brasil. Nacionalismo econômico que pode ser exemplificado através da criação das indústrias de base. Eu já falei, mas vou repetir para os senhores, para fixar na mente. Criação da Companhia Siderúrgica Nacional e criação da Companhia Vale do Rio Doce. Pronto, falamos aí sobre o Estado Novo, apresentando as características principais, não é isso? É isso aí, professor! Muito bem, a alternativa correta era a letra A. Bacana, moçada? Então a gente fecha a nossa aula dizendo que ter disciplina não é fácil, mas quem a tiver será bem sucedido. Então vamos com foco, força e fé que a sua aprovação vai vir. Se você gostou, não se esqueça de curtir essa nossa aula e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, pessoal! Clique lá.